E se o céu parecesse ausente, mas dentro de você queimasse um fogo que não se apaga? Era madrugada em Florença. As torres calavam, as ruas dormiam, e uma janela aberta deixava escapar um sussurro que não vinha da terra. Não era vento, nem prece dita em voz alta. Era só o som do coração de uma jovem que, de joelhos, dizia tudo sem dizer palavra alguma. Dentro daquele quarto escuro, onde os lençóis de linho guardavam sonhos de nobreza, ardiam lágrimas silenciosas. Ela era ainda criança, mas já compreendia que havia uma ausência que doía mais do que qualquer perda. Uma sede que nem o amor dos pais, nem as festas douradas, nem os livros dos mestres podiam saciar. Ali, no chão frio, o tempo parava. E enquanto os outros dormiam, ela vivia. Uma luz invisível tocava aquela alma escondida. Não fazia barulho, não se mostrava, mas acendia um altar dentro dela. Algo começava, algo eterno. O perfume das flores renascentistas invadia as vielas de Florença, mas havia uma menina que não se embriagava com o encanto da cidade. Catarina de' Pazzi nasceu onde tudo era belo: palácios, jardins, arte e música. Filha única de uma das famílias mais ilustres, via-se cercada de ouro, mas já criança buscava outro tesouro. Enquanto as jovens da corte sonhavam com vestidos de cetim e promessas de casamento, ela se encantava pelo silêncio. Havia nela um amor precoce, uma saudade sem nome. Quando sua mãe voltava da missa, Catarina corria para abraçá-la, encostando o rosto no ventre, como se quisesse tocar o próprio Cristo ali, escondido na Eucaristia. Tinha apenas 9 anos quando aprendeu a meditar sobre a paixão de Jesus. Aos 10, selou um voto de virgindade com a firmeza de quem já tinha escolhido seu esposo. E ele não era deste mundo. Aos 12, um êxtase. Seus olhos se perderam no invisível e, por instantes, ela não estava mais entre nós. Foi sua mãe quem a encontrou assim, imóvel, tomada por uma paz que assustava. Ninguém a entendia. Todos se perguntavam: o que acontece com essa menina? Era como se o céu a chamasse em segredo e ninguém mais ouvisse aquela voz. Mas nem todos os silêncios são pacíficos. Seu pai, honrado, nobre, desejava vê-la casada, bem instalada, gerando herdeiros para perpetuar o nome da família. Sua mãe, embora piedosa, hesitava em ver a filha se perder no claustro. Como tantos pais amorosos, amava sem compreender. Vieram os pretendentes. Jovens ricos, belos, educados. Catarina, firme, recusava um a um. Consagrei-me a Cristo. E essa frase, repetida com doçura e firmeza, era mais forte do que qualquer promessa humana. A flor nasceu em meio ao mármore, e nenhuma joia da cidade brilhou como aquela alma que desde menina já sabia. O mundo a aplaudia, mas seu coração pertencia a alguém escondido. Havia dias em que a alma de Catarina parecia ferver de amor divino, e havia outros em que a terra a puxava com todas as forças. Aos 15 anos, ela já não era só a menina que orava escondida. Era uma jovem de rara beleza, educada nos melhores costumes, alvo de atenções e elogios. Os salões murmuravam seu nome com reverência e desejo, mas dentro dela, o céu e a terra travavam uma guerra silenciosa. Seus pais, vencidos pelo tempo, voltaram a insistir. É hora de pensar no futuro. E o futuro para eles era um anel, um sobrenome, uma aliança de prestígio. Como explicar a eles que o coração já estava tomado, que ela pertencia a alguém que não se vê? Tentaram convencê-la com promessas, presentes, até com lágrimas. Mas Catarina, com o olhar sereno, disse: Prefiro perder a cabeça a romper meu voto. Foi ali que o pai, homem de honra e espada, compreendeu que sua filha não era apenas obstinada, ela era chamada. A mãe ainda resistiu, como quem segura uma vela contra o vento. Mas por fim, diante da constância da filha, baixou os olhos e a sentiu com dor e bênção.
Naquela casa, uma renúncia se fez milagre, uma despedida se tornou oferta. E o mundo, que tanto lhe oferecia, escutou o seu silêncio como uma sentença. Ela escolheu o invisível. Ainda haveria dúvidas, noites de incerteza, suspiros escondidos, mas nenhuma hesitação. O coração de Catarina era firme, não porque não sentia, mas porque sentia demais, e já havia se entregado. Era o início de um amor que queimaria sem consumir. A fidelidade para ela não era prisão, era libertação, e enquanto outros buscavam felicidade, ela buscava o esposo, e nele encontraria tudo. Na manhã fria de 1º de dezembro de 1582, uma carruagem discreta se afastava do portão da casa dos Pazzi. Dentro dela, Catarina levava pouco, alguns tecidos, um rosário e uma alma entregue. O mundo que deixava para trás era feito de mármore, música e expectativas. O que ela buscava era silêncio, pão simples e um altar escondido. O convento de Santa Maria dos Anjos a recebeu com as portas entreabertas e o coração da comunidade pronto para acolher. Era um mosteiro rigoroso, carmelita, onde se comungava todos os dias. Um detalhe que para muitos era rotina, mas para ela era milagre. Ali, diante do altar, Catarina deixou de ser Catarina. Recebeu o hábito e o nome que ecoaria nos céus e na terra. Maria Madalena de Pazzi. Era o nome de uma pecadora redimida, de uma amada que chorou nos pés do Senhor, de uma mulher cuja história ardia em amor. Ela se via nela, queria ser como ela, perdida em Jesus. Os primeiros dias foram como um mergulho em águas sagradas. Ela chorava ao ouvir os sinos, estremecia ao tocar o véu, sentia-se embriagada ao receber a Eucaristia. Era como se tudo no claustro falasse diretamente ao seu coração. E falava, Deus não gritava, sussurrava, e ela ouvia cada palavra, mas o céu não é feito apenas de doçura. Pouco tempo depois, a jovem religiosa adoeceu. Uma febre misteriosa, dores intensas, o corpo que antes ajoelhava firme agora mal se sustentava. As irmãs temiam que ela não sobrevivesse. E então, ali, entre o altar e a cama, fizeram algo raro. Permitiram que ela professasse seus votos perpétuos antes da hora. Deitada, pálida, mas com os olhos brilhando, Maria Madalena entregou tudo. Prometeu pobreza, castidade, obediência. Não por imposição, mas por amor. E naquele instante, como um selo divino, ela entrou em êxtase. 2 longos véus se abriram, um sobre o altar, outro sobre a eternidade. Naquele quarto humilde, Deus desceu e uma alma subiu, sem partir, sem deixar o corpo, mas inteiramente dele. Era o início do fogo. O fogo que ninguém viu, mas que começaria a consumir o mundo de dentro para fora. Nem todo fogo aquece. As chamas que queimam em silêncio. Maria Madalena de Pazzi conheceu essa fornalha. Após a doçura dos primeiros anos, veio o peso do mistério. Um deserto interior, onde antes havia luz, agora só sombras. Por 5 anos, caminhou sem sentir, rezou sem consolar-se, comungou como quem entra no Getsêmani. Ela não gritava, não se queixava, mas dentro dela o céu parecia mudo, como se Deus, seu esposo tão próximo, tivesse se ocultado por completo. As tentações vieram como feras famintas, dúvidas, angústias, até visões de condenação. Ela dizia: Sinto-me como Daniel na cova dos leões. E ainda assim não recuava. As irmãs notavam seu olhar perdido, seu rosto abatido, suas penitências severas. Mas nada a detinha. Quando a alma escurece, ou ela se desespera, ou ela ama mais. E Madalena escolheu amar. Jejuava, se humilhava, servia as mais fracas com doçura. Amava os que não compreendiam. E, acima de tudo, continuava a rezar, mesmo sem sentir, mesmo sem retorno. Foi nesse abismo de fé que surgiu sua frase mais íntima, mais poderosa, mais escandalosa para o mundo. Padecer, Senhor.
e não morrer. Ela não pedia a morte para se livrar da dor. Pedia viver para continuar oferecendo sua dor. Que mistério é esse de querer sofrer por amor? Só entende quem ama. A noite escura, que tantos fariam de túmulo, ela transformou em altar. E o que parecia silêncio de Deus era só o modo que ele encontrou de gravar nela com fogo o selo da eternidade. Na escuridão, Maria Madalena foi purificada, não como ouro, mas como incenso. E o perfume de sua fé começou a se espalhar, não por palavras, mas por presença. Era a noite que santifica, e mesmo que seus olhos não vissem, o céu a observava, em silêncio, como quem assiste com reverência a vitória de uma alma escondida. Há feridas que não deixam cicatriz, porque curam de dentro para fora. Quando Maria Madalena emergiu da noite escura, algo nela havia mudado para sempre. Sua alma, agora mais leve, parecia viver já no limiar da eternidade. Foi então que o céu voltou a falar. Não em sussurros, mas em torrentes. A cada manhã, após receber a Eucaristia, ela entrava em êxtase por 40 dias, 40 auroras em que sua alma era arrebatada por Deus. Ali, diante do altar, com o corpo de Cristo ainda fresco em seus lábios, ela se afastava do mundo. As irmãs ao redor apenas ouviam suas palavras, às vezes preces ardentes, às vezes ensinamentos que vinham como chamas. Tudo era registrado. Cada frase, cada visão, cada exclamação. Eu vivo, mas não sou eu que vivo. É Jesus Cristo que vive em mim. Era o eco de São Paulo, mas agora gritava dentro de uma carmelita em Florença. Por vezes, seu rosto se inflamava como brasa. Corria pelo convento como quem procura um tesouro, atraída pela presença do esposo escondido no sacrário. Outras vezes, mesmo em êxtase, costurava ou pintava com perfeição, como se corpo e alma se movessem em dois planos distintos, ambos em obediência. Ela falava com Deus e falava em nome dele. As irmãs se tornaram testemunhas de um Pentecostes oculto. Escreviam sem entender tudo, mas sabiam. Estavam pisando em terra santa. Recebeu dons que ninguém pediu. Lia os corações, discernia vocações, via o que os olhos não podiam. Em êxtase, via cartas sendo escritas, lidas e respondidas a quilômetros de distância. Não por curiosidade, mas para amar melhor. Nunca buscou glória, fugiu dos elogios como quem foge do fogo errado. Tudo que recebia, devolvia. Nada era para si. O que Deus lhe dava, ela entregava à igreja. E mesmo assim, permanecia a mais humilde entre as irmãs. Servia como se nada soubesse. Amava como se nada tivesse. Era uma chama viva, mas escondida sob o véu da obediência. A visita do Espírito não a afastou do mundo. Apenas a fez mais inteira para os outros. Porque quando o céu toca alguém de verdade, essa pessoa não se eleva para ser vista, ela se inclina para servir. E Madalena era agora pura inclinação, puro dom, puro espírito. Quando uma alma se entrega sem reservas, Deus não a devolve igual. Ele a molda para os outros. Foi assim com Maria Madalena de Pazzi. Depois das consolações, dos dons e das dores, ela já não vivia para si. Seu corpo ainda pisava no claustro, mas sua alma já caminhava entre os que sofrem. As noviças se aproximavam dela como quem busca água em fonte escondida. Ela as recebia com silêncio, escutava com os olhos, aconselhava com frases curtas, muitas vezes proféticas. Dizia-lhes: Venham amar o amor. Não era só um chamado, era uma transfusão. Ela sabia, amar Deus é também querer que outros o amem, e por isso tudo nela era fecundidade espiritual. Não gerava filhos na carne, mas dava à luz corações novos para a igreja. Começou a ditar cartas, 12, todas em estado de êxtase, endereçadas ao Papa, a cardeais, a bispos.
Não como quem desafia, mas como esposa que clama pela santidade do esposo. Clamava por uma igreja pura, fervorosa, sem tibieza. Palavras ousadas, ardentes, nascidas de uma alma consumida por zelo, e mesmo assim, escondida. Fora do convento, ninguém sabia da mulher que se consumia em oração pela salvação do mundo. Mas o mundo era tocado, porque quando uma alma se une a Deus, nada é mais eficaz do que seu silêncio de amor. Era conhecida por consolar com o olhar, mudar um dia inteiro com um simples coragem, minha filha. E se alguém chorava perto dela, sentia que aquela dor já não era sua sozinha. O tempo já não a possuía. Os dias eram apenas degraus, cada gesto uma oferta, cada enfermidade uma súplica, cada respiro um ato de amor. Ela já vivia como quem voltava, e ao voltar, levava consigo as dores dos outros. Por isso seu amor redentor não fazia barulho, mas salvava em segredo, e tocava o mundo não com mãos, mas com fogo. Um fogo que não consome, um fogo que redime. Os dias foram ficando mais lentos. O corpo, que antes voava em êxtase, agora mal se movia. A doença chegou sem pressa, mas com peso. Primeiro as febres, depois a exaustão, e por fim o anúncio inevitável. Não havia cura. Tuberculose. Palavra que naquela época significava espera, esperar o fim. Mas para Maria Madalena de Pazzi significava algo mais. Tempo para amar mais ainda. Ela se retirou aos poucos das tarefas, não por escolha, mas por limite. E ali, no leito onde ficaria os últimos anos de sua vida, fez do quarto um altar, da dor uma oferta, do silêncio uma pregação. As irmãs se revezavam para cuidar dela, mas era ela quem as cuidava. Com palavras suaves, olhares de ternura, orações murmuradas que pareciam suspender o tempo. Sua presença ainda queimava, ainda convertia, ainda levantava almas, nunca reclamava, nenhuma vez. Dizia que era um presente poder sofrer com Cristo. Padecer, Senhor, e não morrer. Ainda era seu lema. Só que agora, cada dia parecia uma eternidade de entrega, e cada gemido uma súplica pelos que estavam longe de Deus. Sabia que o fim se aproximava, mas não se despediu, apenas ofereceu, como quem se despe de tudo para voltar ao primeiro amor. No dia 25 de maio de 1607, as velas foram acesas. As irmãs se reuniram em volta do leito. Não havia lamento, apenas um silêncio cheio de fé. Ela olhou para o crucifixo e, com um fio de voz, louvou. E ali, entre o último suspiro e o primeiro canto eterno, Maria Madalena se uniu totalmente ao esposo. Não com lágrimas, mas com paz. Não com tristeza, mas com promessa. Ela partiu como viveu, escondida, humilde, cheia de Deus. E o convento ficou pequeno para conter o que nascia naquela travessia. Porque algumas mortes não encerram, acendem. Quando uma chama se apaga na terra, ela costuma deixar escuridão. Mas algumas, quando se apagam aqui, acendem em muitos outros corações. Foi assim com Maria Madalena de Pazzi. Seu corpo, exausto e escondido, foi depositado no silêncio de um túmulo carmelita. Mas a terra não ousou tocá-lo. Anos depois, quando abriram sua sepultura, encontraram-na intacta, sem decomposição, sem odor. Apenas um suave perfume, como se o céu tivesse deixado um sinal visível de que aquela alma não era mais deste mundo. Começaram a vir pessoas, primeiro as irmãs, depois os fiéis. Muitos rezavam, tocavam, choravam e voltavam para casa curados. Do corpo, da alma, das lembranças, mais de 70 milagres foram reconhecidos, curas, proteções, graças sem explicação humana. Sua fama ultrapassou os muros do mosteiro, chegou a Roma, cruzou fronteiras. Em 1669, a Igreja a reconheceu como santa e o mundo a recebeu como intercessora. Mas mais do que os títulos, foi o amor que permaneceu. As palavras que ela disse em êxtase começaram a ser copiadas, distribuídas, meditadas.
Venham amar o amor. Uma frase simples, mas dita por quem ardeu por ele. A igreja que leva seu nome em Florença ainda guarda seu corpo, e muitos ainda vão até lá não por turismo, mas por necessidade. Gente que carrega dores antigas, pedidos urgentes, fé cansada, e ali, diante daquela urna, encontram algo que não sabem explicar. Um consolo, uma resposta, um reencontro. Maria Madalena de Pazzi não quis ser conhecida, mas Deus a fez luz para muitos. E sua vida, escondida no claustro, agora ilumina corações em vários continentes. Ela se foi, mas sua chama passou de mão em mão e ainda arde, não no palco, mas no íntimo, em cada alma que ainda crê que amar a Deus vale mais do que qualquer glória visível. Porque quando uma alma se consome por amor, o eco de sua vida não cessa. Ele se torna eterno. Você já enfrentou uma noite escura? Não aquela da falta de luz nas ruas, mas a que se instala dentro da alma. Quando tudo parece distante, até mesmo Deus. Quando a oração seca, o consolo some e o silêncio pesa. Foi nesse lugar que Maria Madalena de Pazzi se tornou santa. Não no êxtase, mas no abandono fiel. Ela não teve respostas fáceis, mas teve uma decisão: amar mesmo sem sentir, crer mesmo sem ver, permanecer mesmo sem entender. E isso bastou para que Deus fizesse dela uma morada. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez conheça alguém que, como ela, fez promessas no fervor, mas hoje se vê em meio à aridez. Talvez seu coração esteja cansado de esperar, mas escute, o céu não se ausenta, às vezes só sussurra. Maria Madalena nos ensina que mesmo quando Deus parece distante, Ele está agindo, e que uma alma fiel, ainda que esquecida pelo mundo, pode tocar o céu e mover a terra. Por isso, reze com ela. Reze por você, pelos que ama, pelos que se perderam no caminho. Diga o nome de quem precisa voltar. Deixe a dor subir como incenso. E se puder, escreva nos comentários o nome de um santo que consola seu coração. Compartilhe uma causa impossível, uma saudade guardada, uma prece que você já não sabe como fazer. Ela compreende, porque também ficou em silêncio, e no silêncio ardia. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa luz. Há almas ao nosso redor que vivem noites longas demais, dias silenciosos demais, esperas que parecem não ter fim. Talvez elas não peçam ajuda, talvez já tenham se calado, mas você pode ser o fogo que reacende. Santa Maria Madalena de Pazzi não viveu para si. Seu silêncio, suas dores, seus êxtases, tudo foi oferta. E ainda hoje, sua vida continua sendo resposta para quem busca consolo e sentido. Inscreva-se nesta estrada de fé. Caminhe conosco por outras histórias que curam, que ensinam a confiar mesmo na ausência, que lembram que Deus não abandona, apenas esconde-se para ser amado com mais pureza. E lembre-se, o Espírito que queimou nela por 40 dias é o mesmo que hoje ainda visita quem reza de verdade. A luz que não se apaga segue viva em cada coração que ainda crê.